Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Dr. Rony Schaffel. Ele é médico hematologista e também professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar aqui sobre o linfoma indolente e se ele pode evoluir para um linfoma de alto grau. Roda a vinheta, produção! Doutor Rony, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na TV Abrale. E vamos começar com uma dúvida aqui. Qual a diferença entre o linfoma indolente e de alto grau? Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Muita satisfação de estar prestando essas informações de utilidade para vocês, né? Espero que seja de bom uso. A única semelhança entre o linfoma indolente e agressivo é o nome linfoma. Tá? É que a origem das células são todos linfócitos, mas o que acontece é que o linfócito, ele é uma célula, né? Todo mundo faz hemograma, tem linfócito no sangue, mas essa célula, ela passa no processo da vida dela por diversos estágios, né? São estágios que ela passa quando ela nasce e se torna adulta e vai envelhecendo, mas também são estágios que ela passa no momento em que a gente entra em contato com agressores, né? Que podem ser desde infecções, no caso virais, por exemplo, mexem muito com os linfócitos, mas também tumores, doenças autoimunes podem acontecer, né? Existem propensões genéticas e o linfócito ele vai se transformando, ele passa por diversas transformações no processo de ativação. Cada estágio em que o linfócito passa, ele pode ser o momento em que o linfoma vai aparecer, o momento em que essa célula vai se congelar e a partir daquele momento ela vai se tornar um linfoma, ela vai começar a se multiplicar ou vai parar de morrer. Quando que o linfoma vai ser agressivo e quando o linfoma vai ser indolente, né? Como o próprio nome diz, o linfoma agressivo ele tem um crescimento mais rápido. Então, a característica principal desse linfoma é uma multiplicação, é uma proliferação rápida das células, de modo que ela costuma aparecer como gânglios, né? A apresentação principal de linfomas são gânglios, popularmente conhecido como ínguas, e no caso, como ele aparece rápido por ser agressivo, ele é mais localizado, então costuma aparecer muito em região cervical, né? A pessoa nota no pescoço um gânglio, a axila, por exemplo, é outra região que também as pessoas notam, né? Ao mesmo tempo, a pessoa fica cansada, é um crescimento que leva a um consumo de energia que ele rouba do corpo, né? Essa energia, vamos colocar assim, essas calorias que são roubadas do corpo, elas se manifestam como cansaço, como se tivesse com uma infecção, uma virose, ou como se estivesse carregando alguém no corpo. É uma outra característica desse tipo de doença agressiva. Como a gente vai falar mais dos linfomas indolentes, o linfoma indolente é exatamente o contrário. Em geral, o linfoma, para ter esse nome indolente, já significa que ele é lento, né? Indolência é lerdeza, lentidão. Então é um linfoma lento, é um linfoma que ele não é proliferativo. Ele vai, na verdade, se manifestar por um processo em que a célula predominantemente não morre. Então é um linfoma de acúmulo. Então aqueles linfócitos lentamente vão se acumulando, ocupando espaço e, portanto, eles não vão gerar um gasto calórico considerável. Então, ele é comumente descoberto por acaso, já avançado, porque ele vai se espalhando pelo corpo sem a pessoa notar. Como ele é muito lento, ele não tem uma preferência geográfica. Então, normalmente, ele está em vários locais. São várias cadeias de gânglios, né, ou ínguas, que estão com aumentos que são, na média, menores que no caso do linfoma agressivo. Então, sob esses aspectos, agressivo e indolente tem uma característica clínica completamente oposta. E como é feita a classificação desse linfoma? A palavra linfoma indolente, ela hoje não tem um valor médico de classificação. Ela, na verdade, a gente usa para, ensinar para os clínicos, ou ensinar para os alunos de medicina, ou para os residentes no início da passagem deles, ou a gente usa para conversar com o paciente, né? Então, a classificação hoje de linfomas, a última classificação de linfoma é de 2022, ela divide os linfomas por nomes, de preferência no local em que esse linfoma aparece. Então, qual é o linfoma indolente principal que nós temos? É um linfoma chamado linfoma folicular, que é um linfoma não Hodgkin. Todos os linfomas indolentes são linfomas não Hodgkin. Por que ele recebe o nome de linfoma folicular? É muito simples, porque a célula
que prolifera, ou melhor, prolifera não, a célula que aumenta, ela ocupa folículos. Então são bolinhas que o patologista, quando observa o gânglio, ele vê uma série de bolinhas, outro que é super indolente, linfoma de zona marginal. Então, linfoma de zona marginal, ele tem esse nome porque exatamente a célula, o aspecto da célula que causa esse linfoma é o mesmo aspecto da célula que ocupa uma zona que tem no baço, que tem no intestino, que chama zona marginal. Para resumir tudo, a classificação dos linfomas, ela é por entidade, independente de agressivo ou indolente. Rarissimamente, é muito raro mesmo, que a gente dê o diagnóstico do tipo de linfoma sem uma biópsia de gânglio ou uma biópsia de medula. É muito raro, é uma cooperação e os pacientes têm que entender isso, entre o hematologista, mas também o laboratório que faz esse diagnóstico tem que ser um laboratório de confiança do patologista. E aí, tá gostando do conteúdo? Já aproveita e se inscreve aqui no canal. E é possível que um linfoma de classificação mais lenta, indolente, evolua para um linfoma de alto grau, mais agressivo? Em relação a linfoma indolente e linfoma agressivo, a gente tem que também deixar claro uma coisa. O paciente que tem um tipo de linfoma, infelizmente, ele tem mais chance de ter um segundo linfoma do que o paciente que a pessoa nunca teve linfoma. Por quê? Porque existe aí uma predisposição natural. No caso dos linfomas indolentes, as pessoas têm que entender que o linfoma indolente também, ele tem um paradoxo. Ele é lento, como eu falei para você, o paciente não sente nada. Muitas vezes a gente nem trata, o tratamento dele, na verdade, muitas vezes é observação, porém, ele é incurável. Ele é incurável e isso não tem nada de alarmante nisso, porque a hipertensão é incurável, diabetes é incurável, artrose é incurável. Então, a maioria das nossas doenças, infelizmente, são crônicas. E o linfoma indolente é uma doença crônica. O desbalanceamento genético, a predisposição à neoplasia, pode sim fazer que um percentual desses pacientes, isso acontece com todos os linfomas indolentes, eles se transformem, essa célula que era uma célula de acúmulo, ela ganhe mais alterações genéticas e ela fique proliferativa e a gente usa esse termo transformar. Ela se transforma num linfoma agressivo, né? Uma transformação. Existe até um nome chamado síndrome de Richter, igual a escala do terremoto, que é para usado quando uma leucemia linfocítica crônica, por exemplo, se transforma no linfoma de grandes células. Essa mesma condição pode acontecer com todos os linfomas indolentes, só que, se eu te der um percentual, não é a maioria. Vamos colocar que no máximo 20% dos pacientes vão apresentar essa transformação em linfoma agressivo. E o inverso, doutor, pode acontecer? O inverso pode acontecer. A gente comenta com os residentes ou com os alunos que querem fazer hematologia, que hematologia é um mundo, né? Hematologia, tudo pode acontecer na hematologia a priori, tá? Então, você imagina uma situação, por exemplo, em que um paciente tem um linfoma indolente que não é detectável. Vamos supor que esse linfoma indolente esteja dentro da medula óssea dele, não esteja causando aumento de gânglios, né? Ele transforma e a gente captura só a transformação. Então ele chega no hematologista com um gânglio, o hematologista faz a biópsia e está lá um linfoma agressivo. Então o hematologista trata esse linfoma, o hematologista faz um exame chamado PET, uma tomografia especial chamada PET, que o linfoma indolente pode dar negativo, tendo a medula ele pode não aparecer, nem sempre o PET fica positivo. Então o hematologista conclui que não precisa fazer a biópsia, porque o PET da medula está negativo e trata o linfoma agressivo. Os linfomas agressivos são curáveis, mas os linfomas indolentes, eles recaem, eles sempre recaem. Então vamos supor que 3, 4 anos depois, 2 cada um, ele apareça com um gânglio que, na verdade, represente uma recaída daquele pequeno linfoma indolente que já estava presente no diagnóstico, mas que não foi visto porque o outro chamou muita atenção, né? O linfoma agressivo sempre atrai toda a atenção. Então, essa é uma situação que isso acontece, é raro, mas não é extremamente raro. Outra possibilidade é, como eu falei, que um paciente que tem um linfoma, ele tem mais facilidade de ter outro linfoma, de modo que ele pode sim fazer um outro linfoma, um agressivo e um indolente. A gente só teria condição de saber se é o mesmo linfoma que fez uma modificação
se a gente tivesse um exame genético das duas células mostrando que elas são exatamente da mesma célula-mãe. Ninguém faz isso, não tem nem necessidade, tá? O linfoma indolente, ele só é tratado quando a doença está atrapalhando a qualidade de vida do paciente ou está muito grande. Quando a gente tem o diagnóstico do linfoma agressivo e a gente vai fazer esse diagnóstico num quadro de um linfoma indolente, quando a gente notar, por exemplo, que existe um crescimento assimétrico, né, um gânglio muito maior que os outros, ou então o paciente começar a apresentar sintomas gerais, como se fosse, como eu falei para você, uma perda energética para esse linfoma que não tinha, ou a gente fazer um exame chamado PET. O PET, ele capta a atividade de todos os gânglios, e a gente nota que a atividade de um determinado grupo de gânglios está muito maior do que as dos demais. Nesse caso, a gente tem que fazer um tratamento imediato. A gente não vai esperar qualidade de vida nem nada. Linfomas agressivos são tratados de forma imediata. E aí, o tratamento que vai ser escolhido, pelo menos na minha cabeça ocorre isso em todas as situações, vai ser com quimioterapia associado a um anti-CD20, um rituximab, a gente chama de imunoquimioterapia, que é exatamente o tratamento que a gente faz para se esse linfoma agressivo aparecesse de novo. E aí é que vem uma pequena observação. No Brasil, muitas vezes os linfomas indolentes são tratados como se fossem agressivos, tá? No momento que o paciente precisa tratar, o médico escolhe ou por opção própria, né, talvez seja a principal opção no Brasil, ou por mesmo a disponibilidade dos medicamentos, e isso dá certo na imensa maioria das vezes. O problema é que no momento que esse linfoma transformar, a gente já não consegue fazer o mesmo tratamento. Porque a gente já usou essas drogas, e tem algumas drogas, por exemplo, que são ruins para o coração. A gente não pode ficar expondo o paciente muitas vezes porque é ruim para o coração. Então, a gente tem que fazer alterações do tratamento. Além disso, uma alteração bastante comum, né, para essas transformações é o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, né? Hoje a gente não usa mais medula óssea. Então, eu diria para você que a maioria dos pacientes em idade abaixo de 65 anos, pelo menos, que já trataram o linfoma indolente e que apresentam um linfoma agressivo, será indicado para eles uma consolidação com um transplante autólogo, tá? Então, para não causar surpresa nas pessoas que estiverem me ouvindo, porque ele já é um linfoma que já teve contato na versão indolente com quimioterapia. Quando o paciente nunca tratou e o primeiro tratamento dele acaba sendo a transformação, aí nesse caso é questionável, porque ele vai estar tratando como se fosse um linfoma primário, né? Seria o primeiro tratamento. Então, num caso como esse, em que a gente poupa o tratamento inicial e vai tratar no momento da transformação, talvez tem que analisar caso a caso, mas talvez seja possível fazer só a quimioterapia, a imunoquimioterapia que nós usaríamos, e observar se o paciente vai sair bem e deixar esse tipo de transplante para um segundo momento. Então, acaba sendo mesmo uma imunoquimioterapia. Dr. Rony, fala um pouco mais aqui sobre as suas considerações finais sobre esse assunto. Primeiramente, eu acho que a principal ganho que a gente tem aqui em atividades como essa é a informação. A gente recebe, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no privado, sempre pacientes que têm uma concepção errada dessas doenças, que são baseadas hoje, a internet é praticamente um campo de guerra, em que as notícias que são negativas, elas sempre ganham das notícias positivas porque elas geram mais engajamento. Nesse sentido, a gente tem um canal como a Brale, as organizações não governamentais muito ativas no fornecimento de informação, na ajuda para os pacientes é fundamental. Então eu espero, com esse tipo de informação que eu estou prestando agora, ajudar, e eu congratulo vocês por poder levar esse tipo de informação ao número maior de pacientes. Faz muita diferença mesmo. Em relação à história de vida do linfoma, o linfoma indolente, ele é indolente, né? Às vezes parece uma coisa que a gente tem que ficar martelando para o paciente, né? Olha, o seu linfoma se chama indolente, não é à toa. A grande maioria dos pacientes que têm linfomas indolentes, eles vão ter uma sobrevida
muito parecida com a da população saudável. Problemas acontecem, mas nós estamos preparados para lidar com isso. Eu acho que essa é a grande mensagem, porque é muito difícil você falar com uma pessoa de que ela tem um tipo de tumor que é incurável. É muito difícil mesmo. Então a gente tem que mostrar sempre isso. E que ele se cuide, ele mantenha a pressão arterial controlada, diabetes controlado, alimentação controlada, exercício. A gente sempre tem que estimular muito isso, porque o linfoma já é um problema, ele não precisa ter 2 ou 3, sabe? São grandes determinantes que também podem interferir no prognóstico dele. Era isso, queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar isso para vocês. E aí, tá gostando do conteúdo? Já aproveita e se inscreve no canal da Abrale. A gente sempre está trazendo muitas novidades por aqui. Deixa lá o seu curtir. Tchau!